aí, seus nerds e crentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Guedes e esse é o Nerd Cristã. E em homenagem ao Dia dos Pais, eu separei 6 exemplos bíblicos para trazer para vocês. Bem, eu separei 3 pais ruins e 3 pais bons. Então eu vou começar pelos ruins, para que a gente possa terminar o vídeo aí numa good vibe, né? Então, o primeiro pai ruim que eu trouxe aqui para a lista é Ló. Ló, ele era sobrinho de Abraão. E em um determinado momento lá da vida deles, Ló decidiu se separar de Abraão e ir morar numa determinada cidade. Logo vocês vão ver que não foi uma decisão muito bacana, porque era uma cidade assim complicada. Por mais que fosse uma cidade próspera, uma cidade badalada, a melhor cidade da época, provavelmente ali da região, a gente vai ver que não foi uma decisão legal assim para ele e principalmente para a família dele. E mais ainda para as filhas dele, já que nós estamos falando aqui de pais. É interessante porque na história a gente vê que em um determinado momento teve uma guerra nessa cidade e ele foi levado cativo, ele foi levado escravo. Então Abraão, ele entrou nessa guerra, que nem era dele, assim, mas ele entrou porque ele amava Ló, porque ele queria resgatar Ló. E depois que Abraão venceu essa guerra e depois que Ló, ele se viu livre daquela situação, o que ele fez? Foi morar com Abraão? Foi voltar para Abraão? Não, ele voltou lá para a cidade onde ele morava, ele, a família dele e as filhas dele. E que cidade que era essa? Sodoma e Gomorra. Ai, que bonito, não é verdade? Então vocês já sabem qual é a história de Sodoma e Gomorra. Não era um ambiente muito bacana, né, para se criar filhas, mas foi a decisão de Ló. E mesmo no fim da vida dele, mais uma vez Abraão intercedeu por ele. Abraão, né, que é o pai da fé, ele seguiu os exemplos de Abraão e manteve as filhas dele naquele ambiente. E aí você já deve imaginar o que aconteceu. E as meninas, filhas dele, realmente não aprenderam coisas boas na cidade de Sodoma e Gomorra. Então fica aí a dica, fica aí o ensinamento para que a gente possa analisar, você que é pai, em que ambiente os seus filhos estão inseridos, sabe? É importante você se envolver, não só o ambiente de escola ou o ambiente de amizade, mas qual que é o ambiente que você, como pai, também cria dentro da sua própria casa? Você é um pai exemplar? Você é um pai ausente? Então, quais os grupos, o que os seus filhos gostam de ver na internet, por exemplo? Quais são os canais que eles seguem? Então, assim, não é só uma questão de tempo ou, não, Carla, eu não consigo ir lá na escola dele e ver como que é. Mas é importante você se envolver, você conhecer os professores, você conhecer as matérias. Então, eu queria que você analisasse, você como pai, se você tem sido um pai ausente e se você tem permitido que os seus filhos fiquem em ambientes não muito bacanas aí para a criação deles. Bem, o segundo pai que eu gostaria de trazer aqui se chama Labão. Ele tinha 2 filhas e num determinado momento da vida dele, um homem super próspero, um homem super honesto, super justo, super trabalhador, se interessou por uma das suas filhas, que é Raquel, e ele falou assim, não, tudo bem, você quer casar com a minha filha? Trabalha para mim 7 anos, você pode casar com ela. E aí aquele homem, ele trabalhou, como vocês já sabem, né, Jacó, ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, só que no momento da noite de núpcias, Labão fez uma malandragem ali, né, fez uma pegadinha do malandro e colocou a filha mais velha para se deitar com Jacó. Ou seja, ele fez ali um paranauê para enganar Jacó. E aí ele falou assim, mas olha, que pena, né? Olha só o que aconteceu. Você quer Raquel? Eu pensei que você queria a Lia, né? Então você vai ter que trabalhar aí mais 7 anos para ficar com Raquel. Então a gente vê um pai que usou as próprias filhas para o bem dele mesmo. Porque assim, o interesse deles não era pelo bem da filha deles. O interesse dele era que ele continuasse, que Jacó continuasse trabalhando para ele, dando lucro para ele, porque Jacó dava muito lucro para ele. E quantos pais a gente vê que quer realizar, quer viver e ter realizações através dos filhos? Realizações próprias. Então assim, você tem que fazer a mesma faculdade que eu fiz, você tem que trabalhar na mesma área que eu trabalhei. Então, muitas vezes, os pais, eles usam os filhos sem perceber, porque eles querem que os filhos sejam uma extensão dos sonhos deles próprios. Então, se você é pai, respeite a individualidade do seu filho, invista naquilo que são os sonhos dele, aquilo que é o dom dele,
Obviamente, você tem como pai, você tem que ensinar a disciplina, o valor do trabalho e tudo mais, ensinar ele que tem que pagar boleto, né? Que nem tudo é arte, nem tudo é aquele sonho maravilhoso, que é a coisa fascinação. Sim, você como pai tem que colocar realmente o pé do seu filho no chão e não deixar ele ser um sonhador incoerente, né? Mas cuidado para que ele não seja, que você não esteja vendo nele uma extensão do seu próprio sonho. Viva os teus sonhos e permita que os seus filhos vivam deles. E agora vamos para o nosso terceiro pai, que é Eli. Ele era um sacerdote e ele tinha os filhos dele que também praticavam ali o sacerdócio. Então, se a gente fosse trazer para o dia de hoje, é como se ele fosse um pastor que trabalhava na igreja e os seus filhos fossem meninos que também trabalhavam na igreja. Então, vamos dizer que esses meninos tinham cargos na igreja. E esses filhos dele não faziam coisas legais, sabe? Eles roubavam, eles praticavam prostituição dentro do tabernáculo, eles tinham decisões assim bem questionáveis, e foi por conta dos filhos dele que Israel perdeu o bem assim mais precioso que eles tinham, que era a arca. Tudo por conta dos filhos de Eli, Hofni e Finéias. Então, o que a gente pode aprender aqui com a vida de Eli? É que tem muitos pais que acham que só o fato dos filhos dele estar na igreja ou levar os filhos deles para a igreja já é o suficiente. Mas não, você tem que acompanhar o seu filho, você tem que ensinar os caminhos para ele. Aí você também não pode descansar achando, meus filhos não estão no mundo, os meus filhos estão na igreja, então tá tudo certo. Não, você tem que sim acompanhar a vida dos seus filhos. Você é que tem que ensinar, você que tem que dar um bom exemplo para que eles não se percam dentro da igreja mesmo. A gente tem visto que isso tem acontecido muito, isso acontece muito, e não é só pelo fato deles estarem lá que tudo vai dar certo. Já é um bom caminho, mas você também precisa fazer o seu. Chega de cajadada, né? Já foi bastante cajadada. Agora vamos aí eu vou citar aqui 3 pais bons da Bíblia, que eu acho a história deles assim interessantes e que a gente pode aprender alguma coisa. O primeiro pai bom que eu gostaria de trazer aqui, na verdade é uma incógnita, é um homem que a gente tem que estudar um pouco mais sobre ele para entender. Então, assim, meio que eu venho trazer aqui esse exemplo, mas é uma coisa que eu também queria que você pensasse junto comigo o porquê que isso aconteceu com esse determinado pai. Pois bem, antes de eu falar quem é um rei, né, da história de Israel, e a gente percebe que tem, assim, em Judá tiveram vários reis bons, vários reis assim que fizeram coisas boas, tal, mas teve alguns reis que se destacaram durante esse período, né? Desde de Saul até o último rei, passaram-se vários muito ruins ou outros muito bons, mas como eu falei, alguns se destacaram. Assim, o destaque desses reis, principalmente, é por conta do posicionamento deles e do amor que eles tinham por Deus. Você vê que são homens que, assim, você percebe que eles eram diferentes. Eles não apenas seguiam a lei à risca, né? Eles seguiam a lei, eram reis certinhos. Mas a gente vê que eram homens que tinham colocado realmente o coração a serviço de Deus para buscar ao Senhor. Então vamos lá, quem são esses reis? Davi, o rei Davi, o rei Asa, o rei Josafá, o rei Ezequias e o rei Josias. Então são reis, assim, eles não são perfeitos, todos eles cometeram algumas falhas. O próprio Davi, ele teve aquele pecado lá com Batseba. Asa, ele não confiou no Senhor numa determinada doença que ele teve, ele preferiu confiar nos médicos. Josafá errou por fazer aliança com o rei do norte, e não só fazer aliança, mas casar o filho dele com a filha de Jezabel, que causou muitos problemas para o reino do sul. Ezequias, né, ele abriu lá os tesouros para a Babilônia, abriu, né, contou os segredos do povo de Deus para aquilo que era um povo que mais para frente seria o inimigo e seria o causador da destruição de Jerusalém. E Josias também, que no final da vida dele lá, ele acabou entrando numa treta que não era dele, entrou numa guerra lá e ele acabou até falecendo por conta disso.
Então a gente percebe que não são reis perfeitos, mas são reis que a gente, lendo a Bíblia, você vê que eles realmente se colocaram, eles tinham um amor especial pelo Senhor. E desses reis que eu citei, só um é dobradinha, dois, né, no caso, que é Asa e Josafá. Asa e Josafá eram pai e filho. Então, assim, os outros, não. Então, a gente percebe, assim, que Salomão, ele foi um bom rei, mas vocês já conhecem um pouco da história dele, ele cometeu muitos erros. A gente vê, Ezequias teve um pai horroroso, e a descendência dele também foi horrorosa. Josias também, os pais dele não foram bons, e os filhos dele também não. Então, assim, a gente só vê essa dobradinha mesmo em Asa e Josafá. Então, assim, o pai de Asa também não foi um pai bom, mas fica aí, né, o questionamento, né? Por que teve essa dobradinha? Então, muito provavelmente, Asa ele foi um bom pai para Josafá. Asa ele foi um pai que deixou uns exemplos bons. Porque, assim, imagine, ser rei não deve ser fácil, né? Acho que a oferta de pecado é muito maior. E os erros que esses caras cometem causam muito mais problemas, reverberam muito mais no povo do que nós, por exemplo. Então, assim, se eu pecar, às vezes ninguém fica sabendo. Mas um rei, então, assim, é muito significativo, né? Então, eu não sei o porquê, mas Deus tocou no meu coração para que eu trouxesse Asa aqui, porque eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais sobre a vida dele e entender qual foi a influência que ele teve aí no reinado de Josafá. O segundo pai bom que eu gostaria de trazer aqui é Filipe. Filipe, ele foi um diácono ali na época nas cartas de Atos. Sabe quando teve a unção lá de 7 diáconos? Se eu não me engano é 7, tá? Filipe era um deles e Filipe era um evangelista. Ele pregou para Samaria e foi um mover tremendo assim na cidade de Samaria. Foi ele que batizou aquele eunuco lá etíope, lembra? Que ele falou assim, mas o que me impede de ser batizado? E Filipe foi lá, batizou ele lá na hora. E a gente vai ver, se você continua lendo a carta de Atos, você vai ver que Filipe, mais pra frente, ele aparece super bem, super envolvido com a obra. E a Bíblia conta que ele tinha 4 filhas, donzelas, e que profetizavam. Então a gente vê o cuidado que Felipe ele tinha com a obra de Deus, porque era um homem extremamente envolvido com a obra de Deus, mas isso não impediu ele de ser um bom pai para aquelas meninas, a ponto delas também se derramarem na obra do Senhor, trabalharem ali para a igreja da época e serem meninas ali, muito provavelmente exemplo para muitas outras, e que fizeram a diferença lá na geração delas. Então, parabéns aí para Felipe, pelas belas filhas que ele criou. Bem, e o último pai que eu gostaria de trazer aqui para a lista é um pai que muitas vezes ele é esquecido, que é José. José que foi o pai de Jesus, o esposo de Maria. Então, a gente sempre fala tanto de Maria e a gente às vezes esquece de José. José, ele realmente teve uma influência na vida de Jesus, na vida de Jesus como homem. Você vê que Jesus seguiu os exemplos de José, então muito provavelmente tudo que a Bíblia é um pai, ele é o exemplo do pai que trabalha nos bastidores, sabe? A Bíblia não fala muito de José, mas eu tenho certeza que ele ficava ali nos bastidores. Ele era um pai que deixou o filho dele brilhar, e muitas vezes é assim, né? Um pai, ele tem que abrir mão de muitas coisas, ele tem que se humilhar muitas vezes, ele tem que deixar de viver os próprios sonhos para que ele possa ver o filho dele brilhando, para que ele possa ver o filho dele crescendo na fé, no ministério e em maturidade. Então, eu gostaria de deixar aqui José como um exemplo de pai, um exemplo de pai que deu todo apoio para Maria. A gente vê ali no início dos evangelhos que José, ele foi significativo ali, e se não fosse por ele, né, por ele ter pagado o preço, a gente não sabe quais os problemas que Maria poderia ter passado ali no início da gravidez. Mas José, ele foi um pai presente, ele foi um pai exemplo, e um pai ali que deixou o filho brilhar. Bem, esse foi o dia de hoje. Eu gostaria de deixar um beijo para todos os pais que estão assistindo aqui o vídeo, para o meu pai, e para todos aqueles que pagam um preço aí pela sua família, que se dedicam, que são exemplo e tudo mais, beleza? Então, um beijo e até o próximo vídeo.
E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de indicar um podcast que eu gravei sobre os Mister Catras da Bíblia. Sim, aqueles personagens bíblicos que tiveram muitos filhos. Eu vou deixar o link aqui na descrição.